nós somos assim, loirinhos e branquinhos, a gente foi separado, dois irmãos gêmeos separados na infância. Foi. Porque eu acho que é esses dois lados, né? O lado do corpo incrível. E o Sim. texto, né? Sim. Eu acho que a gente se completa muito nesse lugar, por isso que eu sempre falo para quem passa por mim, também te conhecer, também entrar, né? Porque vai te conhecer, vai mexer com a questão do corpo. Eu acho que nessa fusão de nós dois, assim, de corpo e de texto, funda um lugar, um entre-lugar para a voz, que é isso que você falou, né? Porque é a voz que anima esse corpo e a voz que anima o texto, né? Isso. Então eu acho que ali a gente consegue, nós dois juntos, fazer essa fusão, né? Olá, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui para fazer uma live especialíssima com uma pessoa que eu amo muito de coração, uma pessoa que é super importante para a escrita curativa, uma pessoa que bom, eu acho que é um dos fundadores, né, desse encontro, né, desse processo comigo, que é o Augusto Vix. O Augusto, todo mundo que fez o meu curso, ou que convive comigo, ou que até comprou meu livro da escrita curativa, já ouviu falar do Augusto Vix, né? Porque eu sempre menciono, como se eu bato a cabeça pro Augusto, porque ele foi essencial para que esse processo começasse, né? Para que esse processo de fato nascesse em mim. E depois o mais bonito é que, no decorrer disso tudo, o Augusto acabou também fazendo o curso, experimentando esse método, e aí eu hoje chamo ele para conversar comigo e contar um pouquinho, né? Disso que a gente viveu junto e que a gente vive ainda, né? A pandemia acabou afastando, mas que nunca afastou o nosso corpo de palavras, né? Então, eu tô esperando um pouquinho ele entrar. Eu mandei um convite. Augusto, você entrou. Querido, meu amado. Que linda você tá, de novo. Eu tô linda pra você, Augusto. Eu vou até tirar o óculos agora aqui, porque... Não, belíssimo você, né? Sempre belíssimo. Prazer estar aqui. Nossa, eu também, muito, assim. Dá até vontade de chorar de saudades, né? Eu vou chorar agora. Essa homenagem. Em homenagem a você também, meu querido, um vinhozinho. Eu não tinha uma taça especial para vinho, coloquei nessa mesmo, mas ó, um brinde a gente. Um brinde. Porque os nossos encontros sempre foram regados a muita risada, né? Sim, e a muita comemoração. É verdade. Eu tô vendo que tá chegando algumas pessoas aqui maravilhosas, a Mari, a Nathalie, a minha mãe. Minha mãe agora aprendeu a ver as lives. A senhora, ela entra sempre, meu amorzinho. Andréia. Que maravilha, Margarete. O Fê Borges. Margarete. Um beijo, Margarete. A Cá Ruiz, ela entrou hoje quando a gente estava fazendo o... Carmen. A Carmen. Teste, né? O nosso teste com cara de sono, maravilhosa. O Alan. Que legal que vocês estão aqui. Vai ser um papo muito bonito. Eu quero hoje falar com Augusto, né? Um tema tão bonito que a gente está trazendo, que é o corpo da escrita como lugar dos afetos, né? E é muito interessante, né, Augusto? Que, bom, eu já meio que te apresentei como o melhor amigo desde criancinha, mas o Augusto é um terapeuta, assim, educador emocional, reeducador emocional, terapeuta, amigo, pai santo. É tudo que a gente pode imaginar, né? Sim. E que me ajudou também a chegar num lugar como esse, né? Porque eu também me considero, né, também vamos dizer assim, uma terapeuta, um tipo de uma terapeuta das palavras. E eu acho que muito eu aprendi com você, né, Augusto? Eu me lembro que quando a gente se conheceu, eu sempre conto essa história. Então, é bom que você saiba que todo mundo sabe isso, né? Eu conto para todas as pessoas que fazem o curso. No primeiro dia dos encontros, eu falo muito de você, né? Que quando eu cheguei, eu não tinha
mas o desejo, né? O desejo estava completamente solapado, estava paralisado, né? Aquele corpo paralisado. E aí eu entrei em contato, né, com o seu método, né, que é o transcognitivo, né, o mapa com o transcognitivo, que depois você vai falar um pouquinho, né? Olha, a doutora Mariana também tá aí. Ai, que delícia! Vai te ouvir, né, Augusto? Que lindas, todo mundo que te ama. Fico muito feliz de dividir hoje espaço com você e com os seus amigos queridos, seus parceiros aí de estrada, né? E aí eu conheci esse método, que foi o mapa transcognitivo, que ainda não tinha esse nome, né? E você vai falar um pouquinho disso. E isso fez uma mudança radical na minha vida, né? Porque eu fui também, né, de algum modo, entendendo como você trabalhava, né, os afetos, né, o corpo dos afetos, e fui encontrando a partir da minha arte, que é a arte da palavra, também um modo, né, de algum modo, de mapear esse corpo afetivo, né, através dos textos, né. Então, para mim foi um encontro maravilhoso, que já rende aí quantos anos de amizade? Foi em 2014 que a gente 14. Se encontrou. Isso. Então, são 8 anos de amizade. Ai, que número bonito, né? Um número do infinito, 8 né? anos. Com uma primeira live nossa. Mas uma das poucas da minha vida, porque eu estou começando a fazer agora também. Então, quer dizer, está tudo muito no começo. E eu espero depois, na próxima vez, saber fazer melhor essas lives. Mas, por enquanto, eu só sei ficar falando que eu amo as pessoas, que eu amo, e me derramar aqui. Mas uma hora vai ficar uma coisa mais séria. Se é que é possível nesse meu perfil, que eu jurei que ia ser sério, e fico colocando aqueles stories que você bem viu, né? Mas é possível ser séria e ser feliz e ser alegre ao mesmo tempo, né, Augusto? Sim. Era uma das coisas que eu aprendi com você, porque quando eu também cheguei, eu estava vindo, né, de um processo de doutorado, então escrevendo academicamente, então num corpo ainda muito paralisado por esses lugares institucionais, e aí o seu dedo mágico tocou em algum lugar e falou assim, não, seja feita a arte aí, né? E aí Sim. A arte se fez, né? E é muito interessante isso que você fala, porque eu lembrei agora, quando você entrou, e a ideia era como você ser a potência sem deixar de ser Jerusa. Que a grande questão era o seu modo de ser confrontado com a academia. E é possível ter voz dentro da formalidade, e você provou que é possível ter essa voz. Se essa voz tem potência, tem originalidade, né? Tem criatividade, tem inovação. E isso foi muito bacana. Você conseguir chegar a esses 12 livros e ter essa representação sem deixar de ser Jerusa, ou seja, sem perder essa matriz, a sua escritura, seu texto original, né? Seu pergaminho original. Essa autoria, né? Exatamente. Essa autoria, né? Que eu nem sabia, né? Porque quando a gente começou o nosso processo, eu não sabia muito bem mais quem eu era, né? Eu estava perdida ali, né? Porque eu tinha o texto. Vamos sair completamente da nossa pauta, mas eu acho que não tem jeito, eu sabia uma que pauta você... E aí o universo da espontaneidade constrói algo novo. Mas eu sabia que com você ia dar nisso, né? Porque olha que interessante, né? Eu tinha o texto, mas eu não tinha o corpo. Exato. E aí você tocou o meu corpo. Quando eu vi o toque, né? O corpo acontecendo ali, eu falei, como é que eu fundo esse corpo? Como é que eu faço essa fusão, essa integração de corpo e de texto, né? Eu passei a olhar aquilo que você via no meu corpo, eu passei a olhar o texto como um corpo, né? E aí comecei a observar como que esses corpos, textos funcionam na página do papel, né? Quais são os seus entraves, quais são as suas possibilidades, que agenciamentos eles constroem, né? Enquanto texto, enquanto uma narrativa,
né, enquanto um campo poético, quais são, né, os movimentos, quais são a potência de afetar o outro que chega nesse texto, Exatamente. e esse texto ser afetado também pelo olhar e pelo toque, né, porque a gente está falando de livro, né, então é uma coisa muito sensorial, né, porque é olho, é toque, é paladar, porque a gente põe o dedo na boca para virar a página do livro, né? E aí, como a gente conseguir coabitar com o outro, deixar que o outro venha e habite com a gente essa página do papel. E o que eu fiquei feliz, né, é de depois que eu consegui criar isso com você, nesse tempo que a gente passou junto, e muito rápido, né, porque o seu método, ele é muito rápido, e você falou, agora você vai construir o seu método, aí eu consegui fazer a prova, né, comprovar com você, trazendo para você, né, você já tinha o corpo, né, já tinha tudo do corpo, trazer você para o texto, né, e aí você Sim. teve também a mesma experiência no texto, né, Augusto? Sim. Conta E aí, essa foi como foi? a mágica dessa troca de corpos, né? Ou de palavras. Porque quando eu fiz o seu trabalho, foi um susto para o terapeuta. Porque eu estava no meu espaço e esse susto me trouxe esse assombro, né? Dessa descoberta de novos Augustos. Mas para isso, eu tinha que me expor. E essa exposição do texto, que é entrega, né, que você vai conduzindo e vai revelando essa voz, essa identidade, né, essa matriz dentro da gente, isso foi assustador. Porque quando eu fiz a formação, o que se fala? Da neutralidade. Então o terapeuta entra nessa neutralidade, né, o outro é o foco e evidência, enfim, a gente não interfere, e estava nesse texto, nessa exposição. Como que eu entrar nessa exposição? Tanto que eu fazia os textos em última hora, né? Cadê o Augusto? Cadê o texto do... Tava lá escrevendo, o pessoal já começando a falar, eu terminando os textos, porque era um controle dessa exposição. E isso foi muito importante eu romper, sabendo que eu poderia ser autêntico sendo terapeuta, porque ninguém fala da autenticidade como terapeuta, fala da neutralidade, da imparcialidade, assim, desse lugar que a gente se desloca para observar o outro no seu insight cognitivo. E eu vi que existe potência nessa autenticidade, nessa exposição. Eu acho que a máquina, né, essa máquina capitalística, a máquina do mundo, ganha muito em fazer a gente acreditar, né? Que Sim. Me distanciando, eu consigo um resultado melhor do que tocando, né? Então, é muito louco, não é? Exato. E é justamente a relação do afeto que a gente fala. E a partir disso, ainda mais com a pandemia, né, que eu fui deslocado para o mundo virtual, onde você tem essa comunicação, então o afeto, ele é importante para gerar confiança. Eu conheço muitas pessoas que aparecem, que fizeram um trabalho terapêutico, mas não tiveram a coragem de se expor totalmente. Mas é no meu afeto, na minha exposição, que o outro, e é um acordo. Né? Eu mostro a minha página, você mostra a sua. Né? Então, esse lugar foi importante dentro do seu curso. Né? Eu entrar nessa exposição e descobrir essa potência. E é quando eu fui me desligando do sistema convencional da psicoterapia e buscando uma palavra, corpo, que me traduziria, que comunicaria o que eu vim fazer deste mundo, né? Dentro dessa profissão. Não, e olha, muitas pessoas que estão aqui já são seus conhecidos, mas eu não sei se... Eu queria até retomar o que você falou, né? Que você chegava, fazia o texto na última hora. E, gente, ele chegava atrasado. Só que, detalhe, o curso acontecia lá no espaço dele. Então, ele me emprestava uma sala, né? Desde o início, ele acreditou demais em mim.
e me emprestou uma sala para que eu fizesse lá os trabalhos. Então, quando ele foi fazer o curso, ele ficava atrasado na própria casa dele, né? E aí ele chegava e trazia, né, esse trabalho que foi assim muito interessante para mim. Eu me lembro muito, Augusto, né? Porque eu, como professora, é muito difícil para mim, porque é o papel que a gente mais exerce, né? Eu exerço professora o dia todo, né? Eu sou professora toda hora. Você é terapeuta o dia todo, dia, noite, né? Agora que a gente teve pandemia, a gente virou os vampiros professores e os vampiros terapeutas, né? A gente trabalha 24 horas. Sim. E aí, assim como para mim era muito difícil, não, era muito louco a questão do corpo com a questão do texto, porque era muito difícil fazer no início a terapia com o Augusto, porque eu me sentia ali muito detentora de um saber. Então eu entrava na sua sala, né? Não sei se nem chamaria de consultório, porque é tão hospitaleiro, né? Eu entrava ali e eu queria ficar conversando com você, de teoria, dessas coisas mesmo que no papel da professora. Você também, quando veio para o curso, você no início, você entrava no papel de terapeuta, então, tipo, você estava muito mais preocupado no começo com os demais participantes, né? Porque a gente fazia leitura, então você estava muito mais preocupado ali do que com o seu texto a princípio. Mas daí você começou a ser surpreendido com esses atravessamentos, né? As pessoas estavam ali entrando no seu corpo e querendo saber de você, né? E eu achei muito lindo, que eu me lembro o momento quando você meio que se entregou, né? Você falou, o fato, a ficção entra aqui, você já fazia isso no seu trabalho, mas aí você deixou isso acontecer nas narrativas que vinham, e aí você ficou disposto, né? Disposto à incoerência que é o ser humano, né? A incoerência, porque a gente vai buscar na terapia coerência. A gente vai buscar uma identidade, a gente vai buscar uma pessoa para ser aquela pessoa com aquela unidade. Mas aí a gente descobre que a gente é múltiplo. E que a maior unidade da gente é ser incoerente, é ser contraditório. E aí, ou a gente vai viver essa incoerência, essa contradição, e isso vai nos fazer mal, ou a gente vai explodir para usar nossas múltiplas linguagens, né? Nosso múltiplo. E eu acho que você foi nossa, entrou com tudo, apaixonante. Sim, e você falou legal sobre essa história da incoerência, porque a coerência é modelo, né? A lógica é modelo. E existe uma singularidade. Por mais que tenha literatura sobre o que escreve, as psicoterapias, enfim, cada um tem o seu livro, né? Cada um tem uma página que às vezes ela não foi escrita por algum teórico. Então, a grande questão era investigar essa página. E eu vi que eu tinha muitas páginas. As páginas do artista, a página do poeta, a página do menino. Eu tenho essa página do encantamento, também tenho a sedução. E esse lugar aprisionante de encontrar o modelo para você ser, eu falei, isso não existe. Não é isso que eu faço, né? Não é o modelo. E é onde eu consegui voar, ou encontrar a minha autoria, ou a minha voz. Porque essa foi a entrega. E esse foi o mergulho para descobrir que a minha natureza é muito mais potente do que a tentativa de uma forma, ou uma forma. Ai, que lindo! Maravilha! Quando eu converso com você é muito bom, porque eu vou ficando inspirada aqui pelas coisas que você fala, né? Olha que maravilhoso! A Elis está aqui, a Xênia, pessoas maravilhosas, a Xênia que agora você conhece também, né? Conheço também. O Everton. A Xênia pode confirmar que eu sempre falo de você, porque eu falei quando ela fez o curso. Aí tem um monte de gente, Carpegiane Oliveira, olha quanta gente linda que eu não conheço. Pessoas queridas e amadas aqui, o pessoal que é meu cliente está entendendo isso. Né? A Denise. Pelo original. Não tem como eu passar por você e não... A Elis, maravilhosa.
não tem como passar por você e isso não acontecer, né? E a Sim. Flavinha, olha a maravilhosa Flávia! Porque essas coisas, eu acho, né, que nós somos assim, loirinhos e branquinhos, a gente foi separado, 2 irmãos gêmeos separados na infância, né? Foi. Porque eu acho que é esses 2 lados, né? O lado do corpo incrível. E o Sim. texto, né? Sim. Eu acho que a gente se completa muito nesse lugar, por isso que eu sempre falo para quem passa por mim, também te conhecer, também entrar, né? Porque vai te conhecer, vai mexer com a questão do corpo. Eu acho que nessa fusão de nós dois, assim, de corpo e de texto, funda um lugar, um entre-lugar para a voz, que é isso que você falou, né? Porque é a voz que anima esse corpo e a voz que anima o texto, né? Isso. Então eu acho que ali a gente consegue, nós dois juntos, fazer essa fusão, né? E quando você falou de voz, porque quando você falou da voz, eu fiquei bem estimulada com isso, porque era uma coisa muito interessante, né? Porque logo depois de você já tinha essa tendência, essa vozeirão que você tem, essa voz maravilhosa. Olha, a doutora Mariana Saavedra, eu acho que eu conheço ela, hein? Esse nome não é diferente, não é estranho para mim. Ela tá pedindo para dar oi pro Tiaguinho, gente. Oi, Tiaguinho! Tiaguinho! Coisa linda! Muitos beijos pro Tiaguinho. Gosto muito de você, leãozinho, caminhando sob o sol. Que coisa linda! Olha a Nathalie também falando que a voz é o espaço de articulação. E eu acho que agora que você cantou, né? Quando eu me lembro que a gente estava fazendo o curso, e aí você começou também, né, com aquelas vozes, aquelas aulas de voz, e começou a se apresentar. Eu, tipo assim, nossa, Augusto, nos palcos, cantando desse jeito maravilhoso, encantando, né? Como é que é isso? A voz, a música. Sim, a música ou a voz, e a gente descobre que, né, a música é a palavra cantada. Existe essa voz. E também existe uma autoria. Quando você interpreta uma música ou dá emoção a uma palavra, que ela é cantada. Depois do nosso encontro, isso virou uma expansão, né? Onde cada palavra, a palavra, antes eu pensava no significado da palavra para a construção do mapa. E depois eu pensei na palavra como um corpo, de um fluxo de emoções e memória. Então, a importância de uma palavra quando ela chega no texto e também a importância das pessoas entenderem que palavra ela está falando quando ela se refere a si mesma. Tem muita gente equivocada nessa história. E era muito curioso, porque eu comecei a usar palavras também para associar a minha voz, como o canto, a arte, a autenticidade, a espontaneidade, a inovação, a quebra, a ruptura. Então, são palavras que deram corpo para um outro terapeuta, até para ele desconstruir uma forma ou uma forma e buscar algo que eu hoje falo muito para os clientes, né? Que é essa relação da autenticidade, de você ser a sua escrita, né? De você ser o poeta de si mesmo, de você produzir esse encantamento, né? De saber se ler, de saber ler o outro, de ler o mundo para ter autonomia. E isso, essa leitura é a afetividade. É estar em relação, né, Augusto? Sim. Porque quando você está me falando, depois, olha, a Nathalie já fez a pergunta do mapa, né? Já ficou interessada de saber desse mapa, a gente já vai falar. Ele vai falar disso, Nathalie, já você vai ficar super interessada, porque é uma coisa incrível, né? Porque quando você está falando disso, é o que eu sempre falo, né? As pessoas que fazem o meu curso, claro, a grande maioria que faz quer ser escritor. Quem não quer, vai querer depois, porque né, em determinado momento vai querer. Só que o escritor, ele não é só aquele que escreve livros, mas é aquele que escreve a sua própria vida. Faz da sua vida a sua grande obra, né? Então você está, a partir do momento que você está produzindo experiência significativa, né? Experiência estética,
experiência significativa no outro, você virou uma obra de arte, né? Então, eu acho que eu falo para os meus alunos, assim, porque eu já publiquei 12 livros, mas a grande obra da minha vida é a reconstrução da minha própria vida. É como eu reconstruí a minha vida a partir de um acontecimento traumático. E todos nós fazemos isso o tempo inteiro. Mas ter consciência disso nos potencializa mais, né? Porque isso volta pra gente, né? Esse produto que a gente cria acaba se tornando produtor da gente também, né? E esses dias eu estava falando em alguma live aqui, eu não sei, mas que não se trata só de fazer literatura com a vida, mas fazer vida com literatura, né? Que é o que você faz. Sim, então você não tem um livro publicado ainda, né, Augusto? Porque já tem todos ali, todos estão prontos, só falta ir para o papel. Mas você não tem um livro, mas você tem um site, você tem o seu perfil no Instagram, onde você escreve, e você vai se inscrevendo na vida de todas as pessoas que chegam próximas, né? Sim. Isso é autoria. Ninguém fala, ninguém é como o Augusto. O Augusto é uma linha de singularidade que constrói um comum, onde todas as pessoas se conectam e querem estar juntos, não querem deixar, porque fica como se fosse um livro, né? Um livro que a gente não quer terminar de ler, né? Sim. E é interessante porque essa escrita, né, de si mesmo é uma aventura e uma descoberta que ela escapa ou foge do trauma. Eu vejo como algumas pessoas entram para falar de dores e pelo menos alguma risada a gente tem nas sessões, né? Mas isso foi muito percebido no seu curso como aluno. Essa relação de não ter medo das palavras e não ter medo da voz. E que a exposição, ela não sabota. Às vezes a gente acha que a exposição sabota, que a autenticidade elimina, liquida, né? E a gente está falando isso de sabotar uma potência, uma liberdade. E eu fui ter coragem de assumir essa liberdade no curso. Porque haja texto, né? Você vê que faz um texto, chega atrasado, é um outro texto, outro exercício. E aí chega uma hora que você descobre que existe poética e existe encantamento nessa voz. Principalmente porque eu trabalho em grupo e a gente se encanta ouvindo outras pessoas. E a gente é arrebatado por essa verdade, nua e crua. Né? E isso eu trouxe para a terapia também. Né? A qualidade daquilo que poderia ser intuitivo, ela tomou corpo. Eu entendi essa minha busca por palavras para fazer um mapeamento. E a potência das palavras, e porque muitas palavras, né, trazem memória. Porque a escrita, ela não é só um grafismo. É um universo ali. Uma palavra e um afeto. Você, quando fala de si, você provoca um afeto nessa comunicação e nessa voz. E muita gente não tem essa consciência. Então, a responsabilidade de como você se escreve, né? E essa coragem de quando você mergulha para investigar sobre essa escrita, né? Para trazer essa autoria. Então, eu fiquei muito feliz por essa história que nasceu da terapia e que me envolveu na sua terapia. E as coisas foram tendo potência. E essa relação, ela foi ganhando potência também. Potência afetiva, emocional, a relação e o sentimento que eu tenho por você. Né? Até porque trouxe esse lugar de possibilidades, né? Nossa, e é muito bonito isso que você está falando, porque quando você fala, né, que você conseguiu ver isso também quando você fez o curso, quando você se colocou numa outra posição. Então, o quanto é importante a gente mudar as posições, né? A gente está sempre
se movendo, para a gente não fixar um lugar, né? Isso que é muito legal. Porque quando a gente... Mesma coisa quando a gente está lendo um texto, porque eu fiquei pensando isso enquanto você estava falando, né? Quando a gente está lendo um livro e a gente... existem aqueles livros que você é guiado o tempo inteiro pela pessoa, você está na posição só de leitor. Mas existem aqueles livros, aqueles textos, que eles nos convocam a ser autores também, né? A criar, então, eles te estimulam a criar também. Então, quando você vê, às vezes você já nem sabe se é você que está lendo um livro ou se foi aquele livro que te leu, porque você se vê todo ali. Então, essa relação que a gente estabeleceu na vida, né? Na vida prática, na vida corpórea, vida física, a gente também estabelece nos textos o tempo inteiro, né? E aí quando você traz a mínima partícula, né? Que você traz a palavra, né? Isso que te tocou, porque ela é um componente importante do seu trabalho, você trabalha com a palavra, daqui a pouco você vai explicar esse mapa, que as pessoas estão empolvorosas querendo saber, né? Quando você tira a palavra e você fala assim, nossa, essa palavra ela é significativa, nós, eu, você e todos nós usamos as mesmas palavras, né? Então, as mesmas palavras a gente usa de forma utilitária para a gente transportar um sentido. A gente quer transportar um significado, né? Sim. Mas, dependendo do modo como eu componho essa palavra, do modo como eu organizo essa palavra, a maneira que eu uso, ela adquire uma outra configuração. E ela é capaz de ir tocar o outro. Né? Ela toca o outro. Por que em outro contexto ela não estava tocando? Por quê? Porque ela estava sendo usada naquele sentido utilitário, como um veículo de transportar um sentido. Mas dependendo de onde, e aí eu estou pensando já no mapa, né? Para você falar um pouquinho. De onde essa palavra aparece, né? E a relação que ela faz com as outras ali no mapa, ela adquire uma força que é uma força de uma explosão. Explica um pouco isso pra gente, Augusto. Sim. E é interessante, né? Porque você fala de autoria, eu falo de autonomia. E elas se encontram nesse infinito, né? De vozes. E gerar autonomia é um processo muito desafiador. Se você não entende essa escrita do outro, ou esse corpo de palavras do outro. Como funciona o mapa? Por meio de um bate-papo... O mapa transcognitivo, né? O mapa transcognitivo, que eu chamo de Transmap, é o mapa transcognitivo, e a transcognição foi um jogo erótico. Procurar depois do curso da Jerusa, a gente vai buscando potência nas palavras. Né? A gente adota uma responsabilidade, porque como essa palavra afeta, como ela vai ser colocada em um contexto, ela muda, né, o seu afeto. Então, esse mapa transcognitivo, aquilo que está além da cognição, seria essa investigação da voz. É como seria a sua voz. Ela está além da cognição, do raciocínio lógico, do juízo, da percepção, do pensamento. Ela é socioemocional, né? Ela está num outro lugar. Então, por meio de uma entrevista, de algumas técnicas de visualização criativa, ou seja, provocações para trazer palavras, né, na voz do outro. Palavras cuspidas, escarradas, contadas, choradas, sofridas, amadas. Então, essa provocação traz essa pulsão de palavras. Eu capto ou capturo essas palavras para fazer essa montagem. Então, para a pessoa entender o que ela passa, por isso, sistemicamente, eu falo que esse método passa por um corredor que vai muito além só do trauma, como a escrita, né? A gente não fala do trauma da escrita, a gente conta um ambiente, fala de um espaço, né? Essas palavras são capturadas em torno de 200 palavras, 250 palavras,
Eu fiz um mapa até de 305 palavras. Então, primeiro susto é como tem tantas palavras que estão ao meu redor nesse momento para eu estar assim. Angústia, solidão, sexualidade, medo, alegria, pulsão, desejo, foco, né? Anulação. São tantas as palavras que as pessoas trazem que elas não se dão conta. Então você pega esses membros, né? Esses dedos, esses braços, essas pernas, né? Esses olhos, que são essas palavras em parte. E a pessoa vai montar essa história. Né? Existe uma maneira de construir este mapa de maneira subconsciente. Ela vai colocando essas palavras em um corpo, no papel, para que eu consiga entender este livro. O que ela passa? A inibição do lado do medo é diferente da inibição do lado do desejo. O desejo do lado da palavra trauma é diferente do trauma do lado da liberdade. Né? Então, é isso que faz a diferença. As palavras são as mesmas, mas dependendo de onde elas estão, elas contam uma narrativa. Sim. E a ideia é falar a narrativa e a partir do momento que eu entendo quem é você e o que está acontecendo, eu trago essa palavra. Né? Eu leio, aí eu sou um contador de histórias. Eu conto o que você escreveu para mim, ou para nós. Né? E a partir daí tem esse arrobo, essa tomada de consciência. Eu falei, nossa, é isso mesmo, Augusto. E aparecem as memórias. Quando foi aparecendo as memórias, poxa, o que essa palavra traz? Ah, Augusto, eu vivi isso, eu vivi aquilo, isso é verdade. Eu percebi que essas palavras, elas são microcosmos. Elas trazem um fluxo de emoção e memória. Não são só significado. Você falar da palavra amor tem um significado. Mas dependendo de onde você coloca esse amor, numa escrita, num mapa, ela leva você para um outro lugar. E essa particularidade que faz a diferença na terapia. Porque isso não está escrito. Né? Eu sou um leitor. Né? E a pessoa, ela entra nessa conexão. E a partir daí eu sei onde está um trauma. Aonde está o trauma, onde está o medo, qual o contexto da dor, ou a alegria, qual o meu sonho, para onde eu abro o caminho de um futuro, o que eu trago do passado. Então é uma série de mapeamentos, né, a partir disso. Mas eu digo que o mapa é uma escrita. Né? E o mapa diz para onde eu vou. Por quê? As pessoas sabem para onde vão. Né? No fundo, na matriz, elas sabem o que é melhor e para onde vão. E isso foi o susto também que eu tive, né, com as escritas, quando a gente escreve e descobre que está falando mais do que pensou. Exatamente. Eu acho que quando você traz a questão das palavras, né, dessas palavras, especificamente desse primeiro trabalho, aparece na escrita, muito na escrita curativa, como o exercício dos púnctos, né? Sim. Que a gente vai tentar descobrir aquela célula mínima e essa célula, ela é um microcosmo que te abre um portal para uma outra realidade, né? Eu acho que um pouco da diferença, mas não diferente, porque não é diferente, mas as pessoas imaginam que é diferente, porque quando elas entram num curso de escrita criativa, de literatura, elas pensam que elas vão trabalhar o mundo imaginário só. Só que elas vão percebendo que o mundo imaginário não se separa do mundo real, né? Ele só é dado de um modo diferente, né? Então, do mesmo jeito que você fala com aparência de real, mas isso foi uma coisa que você mesmo me falou e eu falo em todos os primeiros encontros. Eu falo assim, que o dia que eu cheguei... vai ter uma coisa que eu tenho que falar, que você falou que é muito bonita, eu quero falar do leitor, mas espera aí.
Já vou. Mas eu Sim. sempre falo, em todas as primeiras aulas, eu conto que eu tava fodida pra caralho. Ai, não gosto mais de falar pra caralho, porque é bonito, né? Hiperbólico, mas a gente tem que falar, a gente tem que usar a mulher, né? Fudida pra caceta, pra buceta. A potência das palavras, né? O meu ato falho, eu fui falar buceta, eu falei caceta. Não tem jeito, né? É Jerusa Mas olha sendo só, Jerusa. Jerusa sendo Jerusa, né? No meio de uma live tão séria, tão importante, eu já esculachando aqui. Mas a seriedade está em ser você. Hoje as pessoas entendem que o sério é assumir quem é, e não tem coisa mais séria do que isso. É verdade, A é fantasia e a responsável, é ironia. sério porque é uma responsabilidade. Exato. E a ironia é você ser algo que não é. Exatamente. Exatamente. Mas então, aí eu cheguei na sua fazer terapia com você, e eu me lembro que você falou, me deixou falando, né? Tipo, eu fiquei falando. Lembra? Um monte de coisa nada a ver, e a gente falava sobre se talvez ia chover, se não ia chover. E aí eu peguei uma hora, eu perguntei, falei, pô, tô pagando, né? Deixa eu perguntar, mas viu, que hora você vai perguntar sobre o meu trauma? Por que que eu tô aqui? O que que me aconteceu? Nossa, tinha uma caralhada de coisa para contar. Aí você falou assim, não, mas eu não vou te perguntar não, porque o que você for me responder, você vai falar é conversa de bar, você já inventou uma história na sua cabeça. Não é essa que a gente vai trabalhar. Isso aí que você vai me trazer é uma invenção. Aí, isso foi assim, o disparo para eu entender que tudo que tá ligado, né, que eu sempre falo e que tá no meu livro, que a questão mesmo que tudo que tá ligado, tudo que tá em torno de um trauma é uma ficção. Primeiramente é uma ficção. A gente tem que escarafunchar muita ficção para encontrar lá embaixo outra ficção, né? Sim. Então, e a ficção é séria, né? Então eu acho que isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso, o Daniel tá morrendo de rir aqui, porque não tem jeito comigo, né? Ele já tá colocando escrita curativa, já usa... Mas, Augusto, você falou uma coisa do leitor que eu acho que é importantíssimo, que você falou assim, eu leio as pessoas, eu estou lendo as histórias dela, estou lendo esses corpos, né? Estão chegando e eu estou, de fato, ouvindo. Essa escuta atenta é uma leitura. Né? É uma leitura. E é por isso, e isso eu foco demais, porque lá no livro, no livro da escrita curativa, eu tenho uma parte que eu falo só da mediação, né? Então é um capítulo que é sobre o mediador. E eu falo que o mediador, esse é o cara, que ele é um escutador. Porque ele escuta a dor, ele tem que estar muito atento, ele tem que estar lendo. Ele tem que estar lendo e tem que ser um leitor amoroso, né? Amoroso, sim, com amorosidade, mas ele não pode ser paternalista, porque ele tem que ter um pouco de crueldade para falar, não, pera, olha, o que eu estou vendo é isso aqui. E afetar, né? Porque aí você vai afetar, você não vai ficar passando a mão na cabeça. Você nunca passou a mão na minha cabeça, né? Você vai ali, e aí passa o que você quiser com isso, né? Tipo, vai, construa seu curso de escrita curativa, vai ser feliz, vai publicar 12 livros, mas, porra, né? Tem que ter isso, né? Porque senão a gente tratar sempre o outro como se o outro não tivesse potência ou capacidade, ou fosse um sofredor, uma pessoa que não desse conta da vida, não fosse... acho que eu cheguei. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi com você, e que é o que eu também tento passar no meu curso, é que se você vê o outro como o criador, o autor da própria história, ele não tem posição passiva, ele é ativo no processo. Né? Exato. Então, é isso que permite que a gente faça essas mudanças de lugar, né? Deshierarquize o processo, né? Sim. E é justamente essa relação de soberania e hierarquia que é a ideia de romper. Quando eu falei que eu fiz o seu curso e inverti o papel, e eu entendi que eu preciso sair dessa relação de soberania e hierarquia. Porque eu não preciso disso para ser leitor. Né? Uhum. Para fazer essa leitura, eu não preciso de soberania e hierarquia. Porque senão eu não conheço o autor. Essa autoria.
E se eu não conheço essa autoria, eu não levo para a autonomia. Ou seja, a gente não caminha para esse lugar original que é ser quem se é. Que é inovador, que é criativo, que é uma das coisas melhores que a gente pode escrever ou ser no mundo, né? Então, isso é uma das coisas importantes quando você fala, poxa, você não passa a mão na cabeça. Não. Também eu não sou frio. Não. O que que você é? Eu tenho que ser espontâneo. E a espontaneidade, ela não é um ato de alegria, é uma reação, né, original diante de um evento. Então, diante de uma situação, aquilo que pede, aquilo que está no seu mapa tem que ser dito. E se alguma pessoa não conhece a palavra, eu provoco a palavra, que você entende essa palavra, a responsabilidade de dizer essa palavra, para si e para o mundo. E muitas vezes é uma inverdade. E aí eu não posso passar a mão na cabeça, né? É, e isso é afeto. E é o melhor que eu posso dar para o outro. É essa autenticidade. Que eu falo e retomo que é a mudança, né, depois do seu curso. A palavra autenticidade, ela ficou muito forte. E eu falo assim, eu não sou o melhor, eu não sou o pior. Eu tenho uma escrita diferente da sua. E eu tenho histórias e palavras de repertórios diferentes da sua. Né? O que temos em comum é essa busca por essa ficção original. E eu descobri que existe uma ficção original, que eu falo que é autoria, quer dizer, que é esse processo de autonomia. De quem sou eu, diferente do que os outros querem que eu seja. E qual é a minha voz na escrita? Porque eu pensei isso. Eu sou terapeuta, então tem que escrever algo legal. Né? E não, eu lembro que um dia eu vi com um conto, né, infanto-juvenil, A Cigarra, né? A Sim, sim. história, Nossa, com depois estava histórias cantando ainda, era muito legal. palavras. Então veio isso, né, dessa coisa da criativa e desconstruída e tão minha, né? E eu tenho esse lado também que é lúdico e que é arte, que eu não posso sacrificar em nome de qualquer nome que seja psicoterapia ou terapia. A gente também não pode ser escravo da palavra. E a gente também não pode ter medo das palavras. Né? Nossa, que bonito, Augusto, porque eu acho que isso é fundamental. A gente não pode ser escravo das palavras, mas a gente só reconhece isso, que a gente pode ser escravo da palavra, quando a gente descobre o poder da palavra, né? Então, isso é muito importante, porque enquanto você não tem essa dimensão de como tua palavra pode, como ela é poderosa, às vezes a gente é escravo sem saber. A gente está escravizado, Sim. achando que, nossa, a gente é o melhor terapeuta, eu sou a melhor escritora, a melhor professora, mas só que a gente está escravizado, a gente está rendido, submetido a ela e às estruturas. Quando a gente reconhece, a gente olha e vê o poder, fala assim, ah, tá. Então, o que é que eu faço? Como a gente vai criar esse corpo a corpo, né? Esse embate com essa palavra, para que a gente, não precisa ser melhor que a palavra, né? Para a gente estar no mesmo nível, né? Eu e a palavra. Isso é muito legal, porque quando você está falando isso, você está trazendo também a questão do nome, né? Sim. Que eu acho que isso é algo muito importante, porque você trouxe a palavra, e aí você trouxe a questão de novo do nome, né? Do transmap, do transcognitivo, que você explicou pra gente. E eu me lembro que, e aí eu também acho muito interessante, porque essa sempre foi uma questão importante para você no curso, né? Então, sim, eu me lembro que desde o início você começou a assinar os seus textos, né? Então, sim, você começou a assinar com o seu nome de batismo, né? Porque existe um autor, uma entidade, porque eu sempre chamo o autor dessa entidade autoral, eu chamo o autor de uma entidade porque ela nos ultrapassa, ela é maravilhosa porque ela é imensa, né? Então, quando eu falo Jerusa Zeunis,
ela é maior que eu, né? Eu sou Jerusa Zernes de Almeida, né? Eu respondo nos meus documentos como Jerusa Zernes de Almeida, é o nome civil ali, né? Que eu tenho que responder pelos meus crimes. Mas a minha autora, a autora que assina os textos, que produz essas obras todas e tal, e a própria escrita curativa, é Jerusa Zeunes. Então eu faço ali porque eu conheço o perigo, né? O perigo de eu sucumbir a algo que é maior que eu e deixar isso subir na cabeça. Sim. Então eu separo, né? Então Jerusa Zeunes de Almeida. Agora, e eu me lembro que você começou a assinar os seus textos porque você tinha uma autoria muito firmada, né? Enquanto terapeuta. Sim. Todo mundo te conhece. Se você fala Augusto Vix, nossa, Augusto Vix, eu fui assim comigo, né? Eu estava no bar com o Igor, lembra o nosso primeiro encontro, né? Lembro. A gente estava conversando e eu me lembro que eu estava falando assim, que eu estava, nossa, minha sexualidade estava em baixa, total, não sabia mais o que era corpo, não sei o que. Daí ele estava comigo e ele falou assim, nossa, Jerusa, mas eu vou te apresentar para o melhor terapeuta sexual de São Paulo, ele é muito foda. Aí eu falei, quem, né? Ele falou, tá atrás de você. Não, olha agora. É o Augusto Vix. Eu... Meu Deus, que máximo, né? Então, é um nome que ultrapassa, né? E aí vem aquela responsabilidade, a gente tem que estar à altura desse nome. Mas aí você trouxe, nesses seus textos, você trazia o seu texto, o seu nome de batismo. E isso é muito interessante, porque a questão do nome sempre foi uma questão que eu quero que você comente aqui. Sim. Como isso também rebateu depois nos rebatismos do nome do mapa, né? Porque o mapa teve vários nomes até você criar agora você batizar ele mesmo, virar o nome dele, com registro de nascimento e tudo mais. Conta aí. Sim. Essa busca da voz, né? Ou dessa expressão, dessa sonoridade. Isso sempre foi um desafio. Minha primeira formação foi arquitetura, então trabalhava com logotipo e logomarca e fazia essa investigação. O que é um nome de uma empresa que traduz toda a empresa e que criam no imaginário do outro uma história. E era interessante que o Antônio Carlos Augusto, que é o nome de batismo, ele era carregado de uma máscara. No mapa eu coloco sobre essa máscara social, que são um conjunto de palavras que não me representava, mas eu construí esse texto para sobreviver. Eram as palavras lidas, comuns à minha volta. Então, é quando, às vezes, a gente escreve algo para o outro ler, mas não para ele nos reconhecer, mas é para ele ficar seguro de que eu sou conhecido por ele. Então, eu era muito como Antônio Carlos, essa expressão do outro. E quando eu coloquei... E outros, né, Augusto? Sim. Augusto, só para... Eu quero que você continue, mas porque é muito raro, você tem... Seus 3 nomes são nomes, né? Porque o seu sobrenome também é um nome, né? Então fica... É Augusto, né? Antônio Carlos Augusto, né? São vários ali, imagina, né? Sim. Júnior, tem Júnior também? Sim. Então, quando você vê, as pessoas que me chamam de Júnior, as pessoas que me chamam de Júnior, é diferente de Carlos, que é diferente de Antônio Augusto, que é diferente de Arquiteto Augusto na época. E eu fui percebendo essas nomeações. E eu me apropriei, eu falei assim, eu quero o meu nome. Né? Então eu trouxe o Augusto Vix, da minha empresa, que era a Vix Artes Visuais, e era um arquiteto Augusto Vix. E quando eu coloquei esse nome, eu me autorizei a ser, né, aquilo que pulsava dentro de mim. Eu criei uma outra página. Existia aquele livro e eu construí um outro livro. Né? Eu escrevi o Augusto Vix. E aí eu deslanchei nisso, porque eu me autorizei viver isso. E eu acho que são essas relações do pseudônimo, né? Que a gente cria, esses heterônimos, a gente cria essas
essas pessoas, para no final autorizar parte da gente. Né? Uhum, uhum. Porque às vezes é muito difícil ser quem é no meio onde você está inserido. Que hoje eu Sim. entendo isso como uma máscara social que a gente trabalha no mapa também. Uhum. Então, quando eu escrevi o texto, eu não sabia quem estava naquele texto, né? E eu falei, quem que é que está escrevendo isso aqui? Né? Então, essa foi uma das coisas que me trouxe também o susto, quando no início da nossa live eu falei, foi um susto. Foi um susto atrás do outro, né? Porque eu ficava, quem é essa pessoa? Quem é? Né? Quem traz isso? Que voz é essa que fala? E eu mantive Augusto Vix. E, inclusive, como terapeuta, ele criou força. E esse ano Uhum. eu entrei com um registro para inserir o Vix no meu nome, né? Que E aí viraria, incrível! assim, o Antônio Carlos Augusto Vix. E eu falo assim, que isso? Mas é uma relação em que eu me aproprio, corporifico, né? Então eu sou... eu Incorpora, né? Encorpa e incorporo. incorpora. Exatamente, que é quando você abre esse mapa e você cria essa matriz original e você incorpora. E às vezes os clientes falam assim, nossa, quem é essa pessoa que se revela? Eu vim para resolver uma coisa, uma palavra, e você me aparece com um texto, um conto, né? E me conta, né, como essa pessoa vive e habita. E o Augusto Vix habita e vive de um jeito diferente do Antônio Carlos. E sonoramente a gente tem duas energias aí, Augusto Vix e Antônio Carlos, né? Uhum. E agora, com essa potência, com essa liberação, com essa minha voz, eu incorporei. Então, trazer isso para o batismo é uma outra viagem, de Uhum. trazer o Vix como uma palavra para o meu nome. Nossa, eu achei E, bem bacana que você vai fazer isso. Nossa, sim, essa eu é entrei uma como produção. entrega, né? Sim, é entrega. E eu falo assim, de que adianta viver sem entrega? A força dessa Uhum. criação. Por isso que antes de ser terapeuta, eu sou artista. E ninguém tira isso de mim, né? O Transmap, o mapa transcognitivo, essa curiosidade, essa investigação, essa relação de afeto, a interação com o outro, a cena, o cenário, né? Toda essa ficção e essa ambiência, né, que eu trago, acho que desde a tendência já da arquitetura, né, como arquiteto. Então, isso sim, a importância do nome e como você escolhe ser chamado. Muita gente tem apelido que foi colocado. Mas você já Uhum. perguntou o que esse apelido significa para você? O que as pessoas entendem com isso? Eu vejo assim muito dentro da máscara social. Eu investigo no mapa e o mapa traz algumas características originais da identidade da pessoa. Uhum. E quando eu pergunto quem é ela, como as pessoas veem, é de uma outra relação. Agora, acreditar no que é falado pelo outro, né, é perder o próprio nome. Uhum. E a gente volta na autoria de novo, né, e nessa autenticidade e na autonomia. Uhum. Mas o nome tem essa potência. E eu fui buscando, claro, né, o transcognitivo, a educação emocional sistêmica antes, né, mapa Uhum. emocional. Uhum. Mas o mapa emocional, eu entrei com registro e um juiz disse para mim, não, mas isso pode significar muita coisa. Foi indeferido. Eu falei, mas que palavra significa o que eu faço? E ele me obrigou, lógico, né? Ele não gostou das minhas palavras. As minhas palavras no INPE, né? No Instituto de Marcas e Patentes, não passou. E eu, de novo, com as palavras. Eu falei, eu preciso de uma palavra que diga exatamente o que eu faço. Que é alguma coisa que é além da cognição. É socioemocional. Quando eu falo que é além do cognitismo, o otimismo, o foco é além.
É algo muito baseado numa subjetividade ou numa potência da palavra, né? Quando você fala assim, tenha foco, o que você entende de racional nisso? Seja otimista, de onde você encora a racionalidade nisso, a percepção mental, né? É um conjunto de emoções e memórias que dá potência a ela. Então, foco, otimismo, perseverança, gentileza, são não cognitivos. E aí eu fui para esse lugar do transcognitivo, que eu acredito que é um lugar que você transita também, nessa transcognição, para encontrar essa voz. Além do significado. Uhum. Nossa, e é muito interessante os nossos processos, porque eu fiquei pensando muito no que você falou sobre como você lidou com o seu nome, como você trouxe a questão do nome como máscara para o mapa transcognitivo, né? Eu fiquei pensando muito nisso, porque é assim, a gente criou de algum modo, por isso que talvez a gente se conecte tanto, porque a gente foi criando coisas a partir de uma experiência, né? A gente Sim. viveu isso no corpo, né? No corpo desse... Olha a Débora, que bonita. A Débora tá falando, a gente deveria poder trocar de nome sempre, como quisesse, né? Quando quiser. A gente pode, Débora! Pode. A gente pode! Eu digo aqui que dependendo da nossa ficção. Exato. Mas olha, e aí a questão da gente viver a nossa experiência no corpo, né? Tudo que se passa dentro desse mapa, você dá fé dele, né? Você firma um contrato de fé com os seus clientes, os seus parceiros, né? Não sei como é que você... Acho que cliente você chama? Amigos, clientes, né? Vira tudo amigo, na verdade. Clientes, alunos, amigos, parceiros. Gente como a gente. Você firma esse contrato, porque você firma fé ali, né? Eu também, né? Porque o que eu falo, olha, isso tudo eu vivi, né? Talvez você não vai viver 100% essa experiência, mas um pouco você vai viver dessa experiência porque eu passei por ela no meu corpo. Então eu tô apresentando ela como ela veio aqui. E quando você fala do nome, como foi importante para você o nome da transcognitivo, chegar nesse, né? Todos eu gostava. Todos que você falava, eu adorava. E a questão do INPE, né? De falar, de não aceitar. Sim. Eu me lembro que um tempo atrás falaram para mim assim, que eu tinha que registrar o nome da escrita curativa. Aí eu peguei e fui registrar o nome da escrita e tal, daí já esbarrei nesse negócio que falaram assim, olha, é muito genérico e tal. E aí eu poderia mudar, né? Em todos os momentos desse processo eu poderia ter mudado a escrita curativa. Mas eu nunca mudei esse nome. Por quê? Já vou chegar nisso. E é uma questão, porque tudo isso que eu estou fazendo, né, de criar um perfil, escrita curativa.gz e conversar, é justamente pela mesma angústia que você está sentindo, né? Sim. Porque você sabe que existe algo de muito diferente no que você faz. Não adianta falar só que é um processo cognitivo. Ele é transcognitivo, você achou? Não adianta só falar que é uma reeducação emocional. Não é mais. Então a gente fica nessa luta pela palavra. E a minha luta pela palavra, para a escrita curativa, ela virou assim urgente agora, porque depois da pandemia, um monte de gente começou a falar de escrita curativa, né? E que criou a escrita curativa, né? Tipo, criei na pandemia, né? Então, tipo, e eu fiquei pensando, tá, pode todo mundo usar esse nome que quiser usar escrita curativa? Pode usar, tá aí. Só que eu preciso contar que a escrita curativa, como eu a concebo, é diferente. Porque é uma coisa que ela é GZ. É Gerudo Zéfonis. Porque ela tem uma linha ali que ela não... ela tem uma diferença. Só que para mim acontecia assim. Eu queria mudar, eu pensava, é muito fácil, eu posso inventar um nome poético, sei lá, posso inventar qualquer nome aí, pegar autopoieses X, né? Sei lá, transautopoieses, sei lá o quê, podia inventar. Só que eu queria justamente, porque como eu venho de um lugar que é da literatura, um lugar elitizado, é um lugar onde as pessoas torcem o nariz para qualquer nome que fale curativo, né? Porque vai associar com autoajuda e tal. Eu queria trazer
essas pessoas que se colocam lá em cima profanar esse lugar. Porque ninguém, assim, melhor do que eu, né, conhece a literatura, né? Conheço todos os meandros da literatura. Passei por todos os lugares de literatura, desde a produção, a jurada, a professora de literatura. Então, esse é um lugar que eu, acadêmico, todos os lugares. E eu posso dizer, ele é muito simples. Isso que você falou agora, né? Que é assim, olha, o artista em mim, e que eu falo, a artista em mim, ninguém vai calar. Eu posso dizer, todo mundo é artista. Todo mundo nasceu artista porque nasceu criador, né? Criador, sim, criou a realidade, aquela realidade. Mas as pessoas boicotaram essa criação na gente, né? Então eu falo, não, eu vou colocar esse nome, chão, né? Chão mesmo, esse nome mais simples, e as pessoas vão ter que vir. Quem não quiser vir, não venha, sabe? Quem não quiser conhecer, tá ali, tem um livro, tem um monte de coisa escrita, ele é profundo, ele é teórico, vem conversar, vem discutir. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, não venha. Mas nunca vai saber do que se trata. Vai ficar falando aleatório, que nem a gente fala dos artistas. Ai, James Joyce é o melhor escritor de todos os tempos. Eu não conheço, não li. Eu sei o que falaram dele. Ai, Paulo Coelho é o pior. Quem fala que Paulo Coelho é o pior? Não leu também. Então, fica sempre nesse lugar, né, de a gente ficar papagueando os outros. Sim. E fica nessa questão de palavras, de jogo de palavras, que a gente se perde e se distrai. E se distrai de si quando a gente acredita numa palavra maldita. Exatamente. E eu falo dessas palavras malditas que constroem uma máscara. E essa máscara que desloca você da autoria da sua vida. Né? Exatamente. Então, como essa busca, por exemplo, a educação emocional sistêmica era antes. E eu assumi terapia emocional. Aí eu falo assim, vai para o terapeuta. Vai nesse lugar. Não se refugia na educação para falar sobre aprendizagem emocional. Porque eu também fui questionado pelos educadores, mas você não é educador? E vem a palavra de novo. Né? Porque não me deram esta palavra, então não estou autorizado à educação. É uma coisa muito louca, né? Você pensar sobre isso. Eu falei, não tem problema. Terapeuta? Eu sou terapeuta. Então eu fico brincando com a Matrix, né? Com a ficção. E eu falo assim, não, você não vai puxar o meu tapete. Então, terapia emocional. E o transcognitivo. Para entrar nessa provocação da cognição da terapia, porque as terapias sempre são baseadas em cognição. E o que é trans é socioemocional, que é da educação. Né? Ou alguém que vai para o transcendental, que seria holístico. Então eu sou a corrupção. Né? Eu sou o rebelde nessa história. E eu gosto de estar nesse lugar. Porque eu sou selvagem, né? Aliás, nós somos selvagens. Sim, sim. E eu me lembrei que você falava para mim isso, né? Que eu era terapeuta. E eu falava assim, não, mas Augusto, eu não posso, Augusto, porque como que eu vou fazer isso? Porque eu não conheço nada de terapia, eu não li Freud, eu não li nada, eu não li ninguém. E você falava assim, mas você não precisa, você lê pessoas. Né? Você tem essa sensibilidade. Eu falava, não, mas eu não... E aí o processo da gente se autorizar é muito difícil, né? Porque você pensa que você está na caixinha. A pessoa fez arquitetura, pensa que ela vai ser, que ela é arquiteta, né? Fez letras, ela é professora de português. Era assim que eu me sentia, professora de literatura. Então, é muito difícil, né? Como... E hoje, né, nós somos também, né, a gente quase nem fala isso, mas somos esquizoanalistas, né? Exatamente. E é o que ajudou mais nessa desconstrução. Só que chega uma hora que a gente se autoriza tanto que a gente nem precisa desse rótulo. Eu nem lembro de falar que eu sou esquizoanalista, né? Sim. Você lembra? Não. Você fica... Na verdade, muitas pessoas nem perguntam da minha formação. Eu falo assim, tem uma formação no site, tem lá vários cursos e formações. Mas não é, né? Eu falo assim, poxa, já indo, já vamos? Você não quer saber o que eu faço? Eu faço até um bate-papo para contar toda a história, a formação.
Aí eu falo do mapa. Ai, legal, Augusto, eu quero fazer o mapa. Que é maravilhoso. E, gente, que eu super recomendo esse mapa. Todo mundo tem que fazer o mapa. Porque, pelo menos, né, Augusto, uma vez na vida, uma vez por ano, vai, Eu melhor, acho que né? até para entender qual que é essa escrita original. Eu acho que fazer perguntas, porque também se faz perguntas para esse mapa. Então, como É. que você pode conversar com essa voz no subconsciente? Ah, por que subconsciente? Porque eu não quero confusão com o pessoal da psicanálise, que trabalham e vêm no foco da inconsciência, do Uhum, inconsciente. uhum. Então eu falo de um não lugar também, até para eu sair, escapar da palavra. Sim. Né? Na verdade, você me trouxe dentro desse curso e desse contato com você, ou mesmo do nosso trabalho terapêutico, eu também me desenvolvi, não só no curso de escrita, mas entendendo você, porque ler o seu mapa me fez pensar, né? Entender as palavras associadas, né? Esquizofrênicas, esse lugar das palavras trazidas. Imagina o mapa de Jerusa, as palavras trazidas por Jerusa. Então, isso já é uma reflexão. E já traz uma desconstrução. Então, eu fui aprendendo. E a partir do seu mapa e das palavras que você trouxe, entendendo o que você escreve, ou o que você escreveu, eu entendi quem você era. E você é uma agente transformadora, né? Por que você transforma? Porque você tira ou traz uma voz e faz com que e dá uma chance para o outro sair de uma ficção deslocada dessa outra ficção dentro de nós. Por que a gente está falando só de ficção? Porque o nosso cérebro cria só ficção. A gente fala Exatamente. o que é a realidade, né? Então a gente busca uma ficção dentro da gente que é o que nós somos, o que viemos. A astrologia traz essa ficção. Olha, você E a Elu divide. entrou aqui, ó. Ó, A Elu Elu, tá aqui, traz essa maravilhosa. relação dessa ficção, Elu. Você de Virgem, com ascendente em Aquário, com a Lua em Libra, e você tem o meio do céu Escorpião. Então você também está trazendo isso. E aí, Augusto, eu vou me perder? É quando escreve o texto. Quando a gente escreve aquele texto, é uma sensação de quando a gente encontra a nossa voz, é uma certeza impensada. Você fala, esse é o meu texto. E quando eu falo, é isso, Augusto. Quando eu vou lendo, nossa, Augusto, é isso mesmo. Nossa, eu sinto assim, isso é verdade. Poxa, você me trouxe essa palavra. Nossa, faz sentido. E faz sentimento. Quando faz Ah, sentido, faz sentimento, existe esse encontro, né, com essa ficção matricial, matriz dentro da gente. Que está muito também a gente fazendo um paralelo com a astrologia. Quando eu falo, nossa, eu sou assim mesmo. Puxa, nossa, eu tenho essa tendência. Isso também me chamou a atenção, porque também, né, a Elu veio para fazer terapia e ela também me traz essa nova ficção, essas palavras. E se tem e alguém que ganha, na semana que vem a Elu vai falar comigo, eu acho. Eu tô tentando encontrar um horarinho na agenda dela, todo mundo tá querendo fazer no mapa agora, mas sim, eu tô tentando encontrar um horarinho porque ela vai falar comigo, porque eu quero ver como é que ela faz essa leitura do céu no corpo da pessoa, né? exato. Augusto, a Camila apareceu aqui. Será que é a nossa Camila? A nossa Camila Mila, Oliveira é a nossa, né? a Mila, Que linda, que saudades! A Gisele também está gostando do papo, que maravilhosa. tá muito louco, não, né? Porque a gente está falando dessas questões, mas eu acho que é importante a gente dizer, porque falamos de Uhum, desconstrução para construção. Na verdade, a desconstrução exatamente. para o encontro, né? Isso. Ah, a Porque Sila está aqui também. Beijo, Sila, meu amor.
É isso mesmo, eu acho que é desconstrução para o encontro. Porque a gente cai, às vezes, no erro da gente tentar logo, né? Porque é assim que acontece também, né? Aconteceu comigo muitas vezes, até eu entender que eu não precisava rapidamente construir alguma outra coisa, né? Para Sim. colocar no lugar. Quando você me desconstruiu, vamos dizer assim. E as pessoas, elas chegam e elas querem logo construir outra coisa. Calma, deixa isso vir, né? Deixa esse Exato. incontrolável também se manifestar, né? Nesse elemento surpresa. Então, acho que é muito importante a gente se Sim. desconstruir para encontrar. Eu lembro como, assim, o seu curso atrai escritores, às vezes pessoas que já escreveram livro. E eu lembro Uhum. muito também desse lugar de estranhamento, onde a voz que ela encontra no seu curso não era a voz que escrevia o livro. Então, Exatamente. isso também tem, e eu falo que essa máscara, ela pega a gente distraído. E eu falo dessa Pega. ficção, a gente acho que está vivendo uma vida que não é nossa, ou se É, apropriando de uma linguagem que não é nossa, ou um comportamento que é o nosso. Isso que nos é, adoece. Principalmente é. quando o escritor fala que, olha, eu tenho um problema na perna, eu estou com uma dor, estou com bursite, eu deprimiu. Eu falei assim, há alguma coisa aí, Uhum. né? Não está sendo Exatamente. dita. Porque não é sinônimo, né? A pessoa pensa que o escritor, então ele tá tudo ok, mas ele às vezes está super submetido à linguagem Exato. do outro, ao autoritarismo da linguagem do outro. É muito legal nos cursos, porque nos cursos são assim, tem às vezes uma pessoa que é escritor, já escreveu, é premiado, já ganhou prêmio, já tá, e tá super mal, né? Tá Sim, super mal porque tá se sentindo super. Ah, eu ganhei um prêmio, agora eu vou ter que ganhar de novo, eu tô perdido, o que que eu escrevo, tal. Tá se super se vigiando, né? Aquela coisa do Foucault, daquela autovigilância. sim, E sim, aí tem a pessoa que ela tipo, ela tá lá porque ela quer fazer tipo uns posts no Instagram. E é muito legal esse encontro, sabe? sim, Né? Que a pessoa que está ali, ela dá aquela baixada de novo e fala, pera, é só texto, é só corpo, é só vida, vamos fluir, né? Vamos fluir, assim, mais sim, multidirecional, né? sim. Chega desse negócio de para baixo ou para cima, vamos deixar tudo na horizontal. Então é muito bom, é muito bom. É. E aí E esse muitas pessoas que fluxo, passam por mim vão para sim, você, né, Augusto? Então você vão, percebe, né? né? Que as pessoas fazem meu curso, depois eu mando aí, né? Tanto que é legal porque elas trazem as palavras também, principalmente quando são as escritoras, que aí é uma delícia, porque elas trazem umas palavras e esse mapa ele traz umas respostas que me arrebata também. Eu sou muito privilegiado de fazer essa leitura, como todo leitor é privilegiado de acessar um autor, né? Existe um privilégio que a gente também não pensa nisso, um privilégio em ser leitor, para acessar É, esses saberes, esse fluxo de emoção, esses corpos, esse erotismo, né? Essa sedução que nos arrebata e nos envolve. Então, isso é um privilégio acessar isso, porque a cada página que eu falo que eu viro, ou a cada leitura que revela, ou pergunta que é feita para esse mapa, eu fico assim, eu falei, poxa, nossa, eu não imaginava que seria isso. E é muito interessante fazer uma terapia onde você não tem o controle. E não ter o controle, mas é uma certeza. Quando o não controle é uma certeza. Por é, isso que eu falo que é da transcognição, porque não é, seria lógico, né? Mas é fundamental, porque é sentido, porque transforma, porque amplia a minha visão também. E toda vez que amplia a visão, a gente sangra nesse texto, né? E abre essa reflexão, a gente se transforma também.
É como se eu entrasse num trabalho de autoconhecimento sem sair da minha sala. Eu passei a pandemia tendo trabalho 12 horas por dia, né, atendendo as pessoas. E eu aprendi muito sobre isso. E me emocionei e sorri. E a gente pode falar da dor sem doer. A gente pode chorar e rir ao mesmo tempo. Eu lembro que às vezes passava uma situação assim com você, né? Às vezes estou chorando, chorando, aí falo uma coisa, mas como assim? Aí começa a rir, aí vem uma risada sobreposta, né? Então, porque é outra palavra que entra. E essa história da É. criatividade, né? Desse criativo que encontra soluções novas para antigas questões, Uhum. né? Então, eu fico muito fascinado com o seu trabalho, com a sua história e como ele deu uma potência. E eu lendo o seu livro, eu comecei a grifar. Eu falei, puxa, nossa, olha isso no que foi abrindo os balões para minha história, para minha escrita e para o meu livro. Ou seja, você não para. Uhum. Ah, Enquanto houver nossa, escrita de Jerusa, há uma provocação sobre si mesmo, né? nossa, isso é muito bom, né? Porque é escrever-se sobre o corpo de outro, né? Então, Exato. eu Tem acredito muito acontecido nisso, né? demais. Sim, Porque você está escrevendo aí e está deixando sua marca em mim, já deixou, né? Porque você também sim, está se encontrando nesse livro, né? sim, Provavelmente você está o tempo inteiro olhando para isso, se encontrando e falando: ah, olha, isso aqui sou eu, e eu nem exatamente. tinha me dado conta. Porque isso que é o legal, né? O que Sim, o texto, o outro te dá, que você não tem acesso, né? Na escrita exato. curativa eu sempre falo isso. Não adianta eu falar o que você já sabe, né? Mesmo que eu minta, é uma mentira insabida para você vasculhar, uma Exatamente. provocação, né? Porque senão não tem porquê. Senão a gente vai ficar só naquele campo onde a pessoa já fixou uma memória, fixou uma ficção que não é legal, que é uma ficção negativa. Então a gente vamos brincar, vamos explodir tudo isso aí, né? Agora, Sim. Augusto, a Elu falou uma coisa bonita aqui, ó. Terapia que não tem o controle. Na verdade, a gente não está tendo controle nenhum, porque já passou da hora. Já passou da hora? Da uma hora? Quase já passou meia hora da uma hora. Você não tem noção, né? É que nem a minha terapia. A minha terapia é de uma hora e meia. Não, é que nem escrita curativa. Gente, 3 e meia, né? Porque Eu quando a minto para gente as pessoas que mergulha... vai ser 2 horas, 2 horas e meia. É 3 horas, três Sim. horas e meia. Porque a gente fica, né? Vai, fim do mundo, né? E eu deixo, a contragosto dos meus terapeutas, assim, dos meus colegas, né, psicólogos e psicodramatistas, né, eu rompo a lógica do horário, né, e, enfim, é um ato de entrega. E eu Ato acho de que isso entrega. transforma. E porque também eu acho que de alguma forma a gente já percebeu que a gente tá vivendo ali. Né? A gente não É, está trabalhando ali. Ah, eu vou trabalhar de uma hora certinha para eu ganhar o valor certo. Não, a gente é vida. Né? Tudo é, se transformou em vida. Né? E aí sim, a gente tá recebendo, está se potencializando, né? sim. Estamos vivendo junto. É E muito bom, né? acessar o outro tem isso, né? Eu falo que é como uma série do Netflix. Às vezes eu falo, e agora, Augusto, eu quero saber o que vai acontecer. Agora a gente espera a próxima sessão. A próxima sessão, na curiosidade, é para um e para outro, né? E vai esse mergulho, né? E a gente vai por esse mergulho. Então, é um lugar de satisfação. E aí eu uso a palavra satisfação, né? Para satisfazer o meu tempo. Então, é um tempo que eu não associo com insatisfação ou perda, né? Ou ausência, ou tarefa, ou trabalho, né? Uhum. É um serviço, isso sim, mas ela é um encontro. E eu É, admiro é, muito os meus clientes, eu admiro muito. Eu vi esses eu clientes também. crescendo, expandindo, né? Clientes com fotógrafo, e ele falou, Augusto, quero te fotografar.
né? Pessoas que me levam para eventos, gente que canta, gente que escreve. Então é uma satisfação ver essas pessoas em cima de um carro alegórico, né? Lançando um CD. Então essa produção, ou sendo mãe, né? É. Porque também é outra relação de arte, né? Uhum. Ou simplesmente Ou fazendo se transformando em pais, né? Porque eu acho é, que isso é importante também, né? Porque ser mãe é uma coisa e transformar alguém que chega aí em pai de verdade é outra, né? sim, Ver uma sim, transformação dessa sim. é diferente, né? E aí, por isso que a gente rompe a soberania, é por isso que a gente se aproxima da esquizoanálise, e é por isso que a gente não pode falar, não falar de desejo, É. né? Porque Uhum. é um desejo meu estar com as pessoas também. Uhum. Ah, e Sim. a transferência, com transferência. Eu falei assim, bom, isso é um outro livro, uma outra literatura. Ah, eu gosto tanto dessa palavra que você trouxe, que é serviço, né? Serviço, vem de servir, né? Acho que Sim, é isso, é servir o outro, né? Vamos servir o quê? Aquilo que eu tenho. Não servir como escravo na não, submissão, não, mas eu vou não, servir aquele banquete, é o que eu tenho de isso, melhor. servir Eu a vou me mesa dar para você me comer, para né? degustação. Essa É antropofagia, isso. essa degustação, né? Por isso que É, envolve muito essa relação do erotismo, né? sim, Existe essa sim, relação erótica na troca com o outro, existe essa permissão, né? Esse envolvimento, né? Muitas pessoas falam, nossa, Augusto, eu te amo, eu falo também, eu te amo, né? E ela é uma realidade. E isso é tão fantástico, mas desconstrói o sistema. Por isso que desconstrói. eu me ancorei numa potência transcognitiva para me autorizar ser esse hibridismo, né? Essa pessoa sem pé nem cabeça, mas que tem forma, né? E quem quiser conhecer essa forma tem que se aproximar. É mesmo. Nossa, e a gente se apaixona, né, Augusto? Porque, olha, eu vou te dizer, eu nunca me apaixonei tanto que nem me apaixonei nessa pandemia. Me apaixonei por A gente todas se as apaixona. alunas, me Sim, apaixonava, chorava, ficava, nossa, ficava até com tesão, assim mesmo, físico, porque você vai entrando naqueles corpos, né? Os corpos, o texto é uma fisicalidade ali, né? Você vai entrando ali naquilo, você vai sim, tocando aquele corpo, mexendo e vendo uma mínima partícula. Ontem eu brincava com a Tainã, que eu tava numa outra live com a Tainã, bem falando de erotismo, eu falei, nossa, descobri o clitóris do texto, né? Tipo, é uma coisa que você fala assim, meu Deus! Então é uma coisa doida, né? Porque é, você. E você saber que você. Que delícia, porque isso é a condição ideal. Não é o é, ideal você ter. Ai, sou apaixonada por uma pessoa, uma fidelidade. Nossa, só essa pessoa importa, só essa pessoa é inteligente, só essa pessoa é bonita o suficiente, só essa pessoa me satisfaz, né? Nada a ver, né, é. gente? E É, esse, são tantas pessoas sim. lindas, né? Deixa eu me apaixonar por todo mundo, deixa todo mundo se apaixonar pela gente. E Coisa linda. esse erotismo, que é uma outra palavra, que erotismo é essa linguagem do corpo, né? A beleza do erotismo é você reconhecer o corpo, mas não esfacelar o corpo. Então, quando chega um Exatamente. cliente, eu não quero que ele seja outra pessoa. Eu quero reconhecer esse corpo. E eu posso ajudar a falar sobre ele e falar assim, e eu pergunto, faz sentido? Faz sentimento, né? Porque essa é a beleza. Como um É. terapeuta tântrico, né, a gente reconhece e degusta aquele corpo que se apresenta dentro daquela forma, né? Uhum. E a gente quer um corpo com órgãos, e não um corpo sem órgãos. E esse reconhecimento e não esfacelar, às vezes eu entendi assim, poxa, por que essa pessoa está indo para esse caminho? Eu poderia falar, ah, porque autoria? Ah, não, mas não pode falar, não pode colocar a sua opinião. Eu posso provocar. Dentro do psicodrama, a gente tem uma interpolação de resistência, a gente provoca. Mas não dá para eu construir uma outra
construir uma maldição no outro. Então eu tenho que entender que aquele caminho é distante do meu, mas é tão interessante. É quando a gente lê um autor que ele comunica algo diferente do que a gente imaginava. Ou a gente fecha o Uhum. livro, ou a gente corre o risco É, é. dessa investigação e dessa desconstrução. E isso é magnífico, né? Quando eu aprendo e falo assim, nossa, essa pessoa desconstruiu um pensamento, Uhum. um corredor, né? Sim, sim. Eu gosto também muito, nossa, a gente já passou muito, mas Já. gosto muito quando você fala disso, né, do terapeuta, né, do terapeuta tântrico e desses corpos, dessas diferenças de corpos, porque de algum modo, na escrita curativa, uma das questões que é o foco, você lembra, né, é a Lembro, erotização do texto, né? lembro. Então Por chega isso que eu na hora falei, de você me vamos assustava erotizar. toda hora. O quê? Hã? Você me assustava toda hora, né? É, porque uma hora vinha o intruso, depois você tinha que erotizar o intruso, então ficava aquele trabalho com o texto, né? E eu acho que esse mediador da escrita curativa, no caso, hoje sou eu essa mediadora da escrita curativa, Sim. mas eu pretendo muito que no ano que vem ter uma formação, ter outros mediadores também, né? Porque eu já considero um monte de meus alunos, pessoas que, você, por exemplo, que Eu? são super capazes de. Não, né? Você nem precisa de formação, porque você já está aí, né? Mas são super capazes de fazer essa mediação, porque tem esse olhar atento ao corpo, porque o corpo importa, né? Porque esse texto corpo, seja qual ele for, ele importa, né? Então, conseguir observar é como você falou do terapeuta tântrico, né? Os corpos estão ali. O que o terapeuta tântrico vai fazer é acordá-los, né? É mostrar para esse corpo o que esse corpo pode, né? Isso. O que esse corpo pode, qual que é a sua potência. Agora, eu, como mediadora de escrita curativa, o que eu quero é mostrar que os textos, todos os textos, primeiro, tem direitos estéticos. Todo texto tem o direito de ser o texto que ele for. Né? Ele não tem que estar bonito, ele não tem que estar bem escrito, ele não tem que estar no gênero correto. Ele tem que se apresentar, ele tem que comparecer, aparecer ali. E a partir disso, a gente vai tocar esses corpos. E cada texto tem a sua potência. Vai chegar naquele lugar máximo que ele pode chegar. Então, eu acho isso muito legal. Muito Sim. legal. Acho que a gente é irmão gêmeo mesmo, que É, foi separado no berçário lá. sim. Por Hermes Trismegisto. Olha só, a Nathalie, que tá louca para ser amada, Augusto, né? Ó, a Elis, que já ama a gente, já me ama há Sim. muito tempo, eu também amo ela. Inclusive, Elis, você é citada no meu livro da escrita curativa, Elis. Tem um exemplo que eu dou lá, que é você. Ninguém vai saber porque eu coloco só E, ponto, mas eu não coloco seu nome. Tem uma Sim. história sua que aparece lá. Nathalie diz assim: G soltou o cabelo, Augusto prendeu. Tem um Isso. jogo de sedução aí. Tem um jogo de Ah! sedução. Porque faz parte, não tem Mas como tem o jogo de encontrar essa sedução, só que mulher. ela tá no meio, porque ela já disse que ela ama, ela quer ser amada, ela quer amar e Ó, ser amada. Jerusa, nós temos uma relação aberta, não temos? Temos há tanto tempo já, não é? Nós temos uma relação aberta. É isso. Muito bom. Augusto, olha, eu amei. Eu Foi quero tomar mais muito. vinho com você, quero conversar mais com você. Vamos conversar mais? Você Quero. viu que Vamos, gostoso que é? vamos, Né? vamos, É vamos. muito Tem muita bom, a gente coisa só para tem que falar. começar. Agora a gente poderia falar sobre o seu livro depois, né, no outro momento, e depois o que vem desdobrado. O meu corpo a partir do seu corpo. Vamos. A hora que você quiser. A gente fala tudo de novo, que eu vou adorar. Ó, não Sim, esquece que janeiro eu vou estar, janeiro inteiro de férias. Eu me permiti, depois desses 24 meses, me sim. permiti um janeiro inteirinho sem fazer nada. Não, Se fará bobear, a comigo. gente tem que ir pra praia, hein? Ah, mas a gente Fará não tem que comigo. ficar combinando praia aqui na frente de todo mundo, né? Não, aqui a gente só tem que, ó, dar o meu É, afeto, nosso carinho, essa gratidão por estar junto com a gente.
nessa É. relação, né? E é isso que Todos importa. esses corpos, todos esses corpos com a gente. Eu já amo todos, todos que amam você, já É, amo. e é tão E interessante você, essa relação de amor, né? E um amor livre. E é um amor porque a gente se espanta e se encanta com o inédito no outro. E isso é ótimo. É o que eu adoro, esse ineditismo. eu também. Somos viciados. E a gente já está puxando outro assunto, e vamos lá. Não, a gente tem que ir agora. Vamos, Mas, vamos, Augusto, obrigada, vamos. obrigada, obrigada. Eu que Amo você, agradeço. você sabe. E eu A quero mais gente, agora. Agora eu quero sim, mais. vamos, a gente está junto, sempre. Muito Tá. obrigada, meu amor. Beijo Até a grande, beijo, próxima. beijos e Gente, afetos. obrigada. Pessoas lindas que apareceram aqui todas. Amo muito vocês. Ó, pintei até a unha de azul por vocês hoje. Linda. Beijo. Tchau, Beijo querido. grande. Tchau, tchau.